TV com o PG está chegando no programa de hoje, trazendo Saul Durval, presidente do Instituto Brasil-África, uma pessoa que trabalha muito com os movimentos sociais em nível Paraná e em nível Brasil, e eu tenho certeza que trará grandes novidades ao nosso telespectador aqui da TV com o PG. Saul Durval, a TV comunitária está dando seus primeiros passos em Ponta Grossa, apesar de já ter o seu primeiro momento realizado 10 anos atrás, mas hoje ela está finalmente entrando no ar. Você, como uma pessoa que está envolvido com a questão do terceiro setor, das ONGs, dos movimentos sociais, do movimento negro, que olhos você tem para um projeto como o da TV comunitária? Primeiro, eu parabenizar a cidade de Ponta Grossa. Eu, enquanto jornalista, eu tenho plena certeza que a cidade ganha mais um canal que vai vazar as opiniões. E mais uma modalidade de mídia, né? Que a mídia brasileira hoje em dia está dispersa e precisa que esteja assim, com vários outros segmentos, para que a expressão maior que a população tenha como invasar suas opiniões. Bem, nós agradecemos a sua colaboração pela esta sua rápida passagem por Ponta Grossa. A nossa produção conseguiu essa entrevista com exclusividade. Eu já visto que você já está com um voo marcado para o Rio de Janeiro, mas eu não poderia furtar o nosso telespectador, Saul, para contar para ele um pouco do seu trabalho. Fale sobre o Instituto Brasil-África, por que foi fundado. Conte para nós, Saul, a sua história. Então, o Instituto Brasil-África, ele foi fundado há exatamente 7 anos atrás. Anteriormente eu fui presidente do Instituto Afro-Brasileiro e após a presidência do Instituto Afro-Brasileiro resolvemos, algumas pessoas, os grupos de diversos segmentos da sociedade paranaense, decidiu fundar o Instituto Brasil-África, no qual nós estamos à frente como presidente desde então. O Instituto Brasil-África tem uma importância fundamental para a população do Paraná. Por exemplo, o Instituto foi o criador das cotas no serviço público para afrodescendentes no estado do Paraná. Hoje, as cotas na área do serviço público têm um índice de 3,5% de impacto na economia do estado, tem 1,2% na folha de pagamento do estado. São mais de 16 mil afrodescendentes que passaram desde 2013, então, pelos concursos públicos em todos os níveis. Antigamente, alguns anos atrás, antes da política de cota, de ação afirmativa do governo passado, tinha poucos negros incluídos dentro do serviço público. Para ter uma ideia, o Tribunal de Justiça do Paraná tinha 3 negros, hoje são mais de 8, né? E aí o Tribunal de Contas, enfim, todas as suas estruturas importantes do Estado, que comanda o Estado do Paraná, através do serviço público, o Instituto Brasil e África foi o precursor, foi o que criou as cotas. Mas também não parou por aí. O Instituto criou o SOS Racismo, que é uma lei e um departamento que deve estar em funcionamento esse ano. O ano passado não foi possível colocar no ar o departamento, que é ligado à Secretaria de Justiça e Cidadania, porque era final de governo, e o atual governo, o atual governador Beto Richa, nos garantiu que esse ano começa o SOS Racismo. O SOS Racismo ele foi criado pelo Instituto Brasil-África, com parceria do então presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, o doutor Hermas Eurides Brandão, que hoje faz parte conselheiro, foi presidente do Tribunal de Contas do Paraná e é conselheiro do Tribunal de Contas do Paraná. Além disso, o Instituto Brasil-África criou a Semana Afro-Brasileira. A Semana Afro-Brasileira ela tem 8 anos já no estado do Paraná, e seguido da Semana Afro-Brasileira criou a Semana da Consciência Negra, que também tem uma parceria com um deputado da Assembleia Legislativa. Quem propôs essa lei é o deputado Fábio Camargo. A lei das cotas, quem propôs foi o ex-deputado Geraldo Cartaro, que apresentou. Então, o Instituto Afro-Brasileiro, o Instituto Brasil-África, ele também tem um programa de políticas habitacional. Nós entregamos 1.200 casas populares no programa Casa da Família para o afrodescendente. Então, o Instituto Brasil-África ele foi fundado exatamente para o desenvolvimento de políticas públicas direcionadas à população afro-brasileira. Então, eu me recordo, durante aquele processo na Assembleia, com a implantação da lei das cotas no serviço público, você também estava à frente do jornal que tratava das questões da africanidade. Inclusive, nós tivemos naquela oportunidade uma homenagem a Maria Lúcia Xavier da Silva, uma membro importante aqui do nosso movimento negro da cidade de Ponta Grossa, não é mesmo?
É verdade. O Jornal Afro Brasileiro é um jornal que sai mensalmente, com distribuição nacional, são mais de 20 mil exemplares das principais capitais brasileiras. E naquele momento a Maria Lúcia, sem dúvida nenhuma, e como até hoje é uma grande militante dos movimentos sociais negros aqui de Ponta Grossa e do Paraná, e coube aquela homenagem importante. E a Assembleia Legislativa se curvou a esse momento da confecção da lei e da homenagem, né, com relação a Maria Lúcia. Saul, eu não posso deixar de te perguntar, até porque é um assunto sempre polêmico e é sempre bom uma oportunidade como essa para que a gente possa, mais uma vez, estar desmistificando com o nosso telespectador a questão. Eu, particularmente, gosto muito dessa frase, desmistificar, porque você, além de quebrar o preconceito, você está explicando com detalhes e dando um novo olhar sobre a questão das cotas nas universidades. Qual é a sua opinião sobre isso? Com relação às políticas de ações afirmativas na área da educação, das políticas de cotas nas universidades públicas estaduais, primeiro, deixa eu lembrar a cidade de Ponta Grossa, que aqui tem políticas de cotas na área do serviço público, que foi também da minha criação, nossa criação do Instituto Brasil África, que na época quem apresentou foi o vereador José Luiz, o ex-vereador José Luiz, e que na época o prefeito que sancionou foi o Pérez de Melo Holliben. As cotas na área da educação é um princípio, é um resgate, primeiro um resgate histórico, e uma dívida que a sociedade tem que exatamente pagar para esse povo que foi escravo há 350 anos. Na Assembleia Legislativa nós apresentamos um projeto-lei que estabelece as reservas de cotas nas universidades públicas estaduais. O Estatuto da Igualdade Racial, no seu artigo 15, estabelece que os municípios do Estado e a União têm que desenvolver ações afirmativas. E para isso, políticas de ações afirmativas significa política de cotas. Cotas não significa tirar direitos de ninguém, e sim é uma inclusão do povo afro. Haja o índice da população afro no país, no Paraná, que é 0,9%, que estão nas universidades públicas e nas universidades privadas. Então é muito pouco, né? É muito pouco o índice, muito pouco negros e negras que ocupam a cadeira escolar. E as políticas de cotas na área da educação é exatamente isso, para inclusão social na educação. Saul, por que hoje, nesse atual momento da nossa história, fala-se tanto na inclusão social do povo negro? E por que não se fala de inclusão social de outros povos? Porque o povo que mais sofreu no país foi o povo negro. Foram 350 anos de escravidão. Foram 90 milhões de negros livres africanos de escravo no Brasil. Hoje a população brasileira é 49,5% de negros. Desses 49,5%, 98% na margem da pobreza, abaixo da margem da pobreza. E aí é importante que se estabeleça que haja um resgate desse povo e que haja um pagamento de dívida. Assim. Quem também construiu o país fomos nós negros, né, com a mão escrava, abrindo estrada, colhendo café, plantando cana, arroz. E a maioria do povo negro hoje está na periferia das grandes cidades e na favela. Então, por que tem que ter um maior cuidado com o povo afro? Exatamente por isso, para resgatar esse povo da miséria, dar oportunidade àqueles que não têm. Você, como um paranaense atuante, sabemos também que liderou um movimento para o Conselho da Igualdade Racial, não é mesmo? O Conselho de Políticas Étnico-Racial de Curitiba, eu sou o atual presidente. Houve uma eleição ano passado, no qual eu fui eleito pelas entidades do Movimento Negro de Curitiba. O Conselho Municipal de Políticas Étnico-Racial é composto por 8 entidades do Movimento Negro, 2 membros do Executivo, que são 2 secretários municipais de Curitiba, e 2 membros do Legislativo, que são 2 vereadores indicados pelo presidente da Câmara. Então, essas eleições foram feitas e eu fui eleito. Mas antes de mim teve um outro presidente, que era um diretor da Guarda Municipal, o Celso, né, que brilhantemente conduziu os 2 anos de gestão dele. E o Conselho Municipal de Política Étnico-Racial, na minha gestão, mudou de característica. O Conselho lá em Curitiba ele é deliberativo, consultivo e fiscalizador. E essa semana a gente conseguiu aprovar o Fundo Municipal. Criamos o Fundo Municipal e aprovamos. Hoje o Conselho deve ter uma verba de R$250 mil por ano em Curitiba para as ações afirmativas, não é? O Conselho indica, por exemplo, as ações que o governo municipal de Curitiba tem que ter com relação
à população de Curitiba, em sua secretaria, seja a Secretaria de Cultura, Educação, de Obras, enfim, em todo o bojo da secretaria. E o movimento negro cresce com relação a isso, né? Quer dizer, é um reconhecimento. Hoje a população de Curitiba, nós representamos a população negra de Curitiba, afro de Curitiba, que é de 23%. Com relação aqui à região dos Campos Gerais, como é que nós poderíamos aproveitar esse momento? Esse momento é importante, é criar o Conselho Municipal de Ponta Grossa através do movimento negro social aqui e pedir para que o presidente da Câmara ou um dos seus membros vereadores apresente o projeto-lei. Só que um detalhe, quando apresentar o projeto-lei de criação do Conselho Municipal de Ponta Grossa, tem que apresentar também o fundo municipal. Porque em Curitiba foi feito diferente. Depois que criamos o conselho, quem criou o Conselho Municipal de Curitiba foi a ONG 21 de Março e o ex-vereador Stefano Júnior, que hoje é deputado estadual. Não criou o fundo. Aí demorou um ano para que isso se desenvolvesse. Mas nessa minha gestão, com o prestígio que nós desenvolvemos e também o movimento negro de Curitiba tem esse prestígio, conseguimos criar o fundo com esse montante financeiro. Saul, eu também sou testemunha que você é um agitador cultural e esportivo de grande linha. Aliás, já foi jogador profissional, inclusive, de futebol. Na cidade de Curitiba, me recordo que você teve uma época incentivando os grupos de hip hop, levando até o Teatro Guaíra, os grupos da periferia. Você esteve frente ao movimento basquete de rua, não é mesmo? Com relação ao basquete de rua, é importante se dizer que hoje há um projeto que nós apresentamos na Câmara Federal, através do ex-vice-presidente Michel Temer, hoje vice-presidente da República, que a regulamentação do basquete de rua no Brasil, porque o basquete de rua está ligado à cultura de rua, que é o hip hop, mas é uma modalidade esportiva do qual a periferia se identifica muito. Para isso precisa de uma regulamentação, até para buscar recursos e buscar as crianças de rua, fazer um projeto social baseado em garantias de leis. E para isso precisa regulamentar o esporte, até para uma futura participação de uma Olimpíada, que esse é o grande objetivo do basquete de rua. O basquete de rua tem como objetivo tirar as crianças da rua e profissionalizar no basquete de quadra. E no programa de hoje nós estamos aqui no Barbour Plaza Hotel, onde estamos com o cenário desse nosso programa, e eu quero agradecer a nossa querida Kelly Aleixo, grande amiga deste apresentador, que fez a intervenção entre a administração da casa e a produção do nosso programa para que nós pudéssemos receber o nosso amigo Saul aqui nas dependências do Barbour Plaza Hotel. E eu quero aproveitar a oportunidade, só uma vez que você, como todos sabem, além de ter sido jogador de futebol profissional, já esteve como jornalista cobrindo a Copa do Mundo. Nós estamos aí beira, aos 3 anos de uma Copa do Mundo, e há a possibilidade de Ponta Grossa ser uma das subsedes, e há também a possibilidade, neste cometa, de pegarmos aí o nosso querido Operário como um dos possíveis espaços onde essas seleções poderiam estar treinando. Certamente o Barbour também seria um deles. Que ótica você tem a respeito dessas seleções em nível de interior do Paraná e Copa do Mundo no Brasil? Olha, é importantíssimo. Primeiro, agradecer o hotel a nos receber aqui. Segundo, que eu, enquanto jornalista, tenho 4 Copas do Mundo de cobertura, né? E a Copa do Mundo, ela traz uma importância para o país muito grande, que é o desenvolvimento econômico e desenvolvimento em toda a sua estrutura de estado e de município, não é? A Copa do Mundo será desenvolvida, a sede em Curitiba, mas as subsedes são mais importantes que a sede, porque a sede, ela realizará o jogo, mas a subsede que vai ter o contexto geral de uma seleção ficar hospedada no hotel, aquela cidade que recebe a subsede será aquela que irá desenvolver as companhias que geram todos os produtos de comércio em torno daquelas seleções que vão ficar nessa subsede. Eu acho que Ponta Grossa, tenho quase certeza, que será uma das subsedes. E mais que isso, Curitiba é uma das candidatas a sediar a Copa das Confederações. E se for confirmado Curitiba sediar uma das Copas das Confederações, Ponta Grossa certamente terá sido inserida nisso. E para concluir a participação de Saul Durval no programa de hoje, eu gostaria que você me falasse sobre a sua indicação ao Ministério da Igualdade Racial, que nós sabemos que 2 nomes foram indicados para Brasília, e o paranaense Saul foi um deles. Não é mesmo, Saul? Neste governo Dilma, nós também fomos indicados
e deveremos lá na frente participar. Eu declinei do convite nesse momento e apoiei a indicação da atual ministra Luísa, que é de Salvador, minha amiga há mais de 20 anos, e ela precisava tomar algumas medidas que é necessário no Ministério da Promoção da Igualdade Racial. Mas eu fico orgulhoso. Assim como o meu livro, que quero ter essa oportunidade de dizer que a partir de abril estará em todas as bancas do país, que se chama Um Novo Século para a Raça Negra, e é pela editora Rocco. Não é? Então, isso é um reconhecimento. A indicação a ser ministro, a governar um país, é importante e nos enche de orgulho. E mais que isso, enche o orgulho o movimento negro paranaense. Saul Durval, Ponta Grossa, o que a gente tira desse caldeirão cultural? Tira Emerson Carneiro, né? Emerson Carneiro, que é um jornalista das antigas, nosso companheiro, e tira a população, e que vai ganhar a população de Ponta Grossa com tudo isso. Eu tenho certeza que o movimento negro pontagrossense e o seu programa, e com os homens públicos que tem Ponta Grossa, porque a cidade de Ponta Grossa é uma cidade privilegiada com vários homens públicos corretos, direitos, que faz com que a população cresça e desenvolva o município. E nós estamos à disposição a todos, não é? Para que a gente possa, aquilo que for necessário a você e a população de Ponta Grossa, a gente desenvolver e ter essa parceria. Com certeza, alguns projetos nós deveremos desenvolver aqui na cidade através de você. Bom, você acabou de tirar as palavras da minha boca, porque eu gosto sempre de concluir a entrevista assumindo um compromisso para o meu telespectador. Haja visto que a nossa missão na TV a cabo é levar um pouco de cultura e cidadania à nossa população tão carente. Nosso programa, nossa emissora e você, que tal se fizéssemos, vamos dizer ali por maio, ainda no primeiro semestre, eu sei que você conhece muito o assunto, uma rodada nas escolas sobre o negro e a mídia no Brasil. Fantástico, né? E com relação ao negro e à mídia, eu quero colocar aqui, inclusive para os seus telespectadores, que tem um filme interessantíssimo, né? Do Jauzito Araújo, que fala sobre a questão negra na televisão e que fala sobre a população negra no país, negros e negras. Mas também tem um contexto social, não é? Porque nós temos que dizer também que o preconceito não é só do branco para com o negro para com o branco, com o indígena, enfim, de todas as etnias, né? Mas mais importante do que isso, Emerson Carneiro, nós estamos pronto, a partir de que você nos convocar, a televisão, o teu programa, você, para que a gente possa passar aqui na universidade, né, e nas escolas públicas para dar palestra, né? E sendo escola pública, as palestras são gratuitas, né? Eu me coloco à disposição disso. Mais importante que isso é ter a consciência que raça, a cor, o dinheiro, o caráter, a dignidade de uma pessoa não tem cor, não tem sexo. Com belíssimas palavras eu concluo esse momento com meu amigo Saul Durval, que já está de passagem marcada para o Rio de Janeiro, onde está trabalhando atualmente, mas já assumiu o compromisso de estar conosco ainda no primeiro semestre aqui na cidade de Ponta Grossa.